Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo dos melhores quadrinhos do bimestre, meses de março e abril de 2022. Eu sei que muita gente gosta desse vídeo porque ele é um resumão das minhas melhores leituras e aí serve até como um parâmetro, se você tem o gosto parecido com o meu, na hora de adquirir as suas publicações. Eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição, lembrando que muitas das publicações que eu comento nesse quadro do canal, lá no final do ano, quando eu solto a minha listinha de melhores, eles com certeza também estarão lá. Então vamos iniciar aqui, galera, pela edição de UT, quadrinho italiano de Paola Barbato e Corrado Roy, que tem uma arte monstruosa. O preto e branco do cara é simplesmente sensacional. Material que saiu no Brasil aqui pela editora Grafite. Ainda tá faltando o volume 2 que fecha a série. Eu espero que o quanto antes aí a editora Grafite abra a campanha de financiamento desse projeto. É um material bem diferente que se passa num futuro distópico, onde a raça humana ela acabou sendo modificada e aí nós temos o UT, que é o protagonista, um ser que tem uma mentalidade um pouco infantil e muito agressiva. É uma história que depende do segundo volume para a gente ter uma maior compreensão e a arte do material, sem dúvida nenhuma, é espetacular. A outra publicação que entrou para minha lista de melhores é Rocha Lunar, de Tom Galdi, publicação da editora Todavia, material de muita qualidade, é um quadrinho que tem uma arte bem rústica, praticamente narrado em 2D, é uma história mais intimista, onde a humanidade já conseguiu habitar a Lua, só que parece que lá não tem muita coisa para se fazer e cada vez mais as pessoas vão abandonando a nossa Lua e indo para outros planetas ou voltando para o planeta Terra. E a gente acompanha ali um guarda, né, que tenta resolver eventuais criminalidades que acontecem ali na Lua terrestre. O problema é que nada acontece, é um marasmo total. Uma edição realmente muito bacana, uma edição interessante, diferente e que eu indico para vocês. Eu Odeio Contos de Fada da Hyperion Comics, material de Scott Young, publicação que vai narrar a história de uma mulher de 40 anos que está presa num corpo de uma garota de 6 e ela está num mundo mágico tentando retornar para casa. Acontece que o tempo passa e ela continua ali naquele corpo de criança e vai passando por aventuras e desventuras. É uma garota desbocada, é uma edição hilária, irônica, que realmente diverte, só que ela é voltada aí para um público um pouco mais velho por conta do linguajar da publicação e tem uns desenhos fofinhos aí do Scott Young, uma publicação realmente bem interessante da Hyperion Comics. Esses três materiais que eu mencionei para vocês, eu resenhei no quadro do Central Resenhas e vou mencionar agora também outros materiais que a gente comentou nesse quadro do canal. Walter e Outras Histórias de Alfredo Alcala, publicação da editora Pipoca e Nanquim, material que tem uma arte espetacular desse filipino, que já trabalhou para Marvel, para DC Comics, também fez histórias de terror, era um cara muito rápido para desenhar e sempre com muita qualidade, o tanto de detalhes. É uma edição realmente magnífica, as histórias em si, elas são apenas ok, o roteiro legal, nada mais do que isso. Agora, a arte do Alfredo Alcala, sem dúvida, faz valer a pena essa publicação. Arena, também da editora Pipoca e Nanquim, com roteiros do Alexandre Calari, editor do Pipoca, e a arte sensacional do Alan Patrick com os esboços do Joey Bené. Quem gosta de artes marciais, aqueles filmes dos anos 80 e também dos anos 70 com o Bruce Lee, os dos anos 80 com o Van Damme, o Grande Dragão Branco, entre outros, vai curtir essa publicação. Para quem não sabe, o Alexandre Calari, ele é faixa preta em diversas artes marciais, já lutou em MMA, então você sente uma grande realidade que ele coloca nas páginas desse quadrinho. Tem o lance amoroso do lutador com a prostituta, é realmente uma história muito legal, um quadrinho nacional de qualidade e que eu indico para vocês.
Mais quadrinhos do quadro Central Resenhas. Eu indico que vocês assistam esse quadro porque é realmente bem divertido e a gente fala de diversos quadrinhos. Perramos na editora Figura de Juan Sasturain com a arte do mestre Alberto Brecht em um dos seus melhores trabalhos artísticos. Nós temos uma publicação bem volumosa que vai trazer todas as histórias publicadas lá na Argentina. Foram vários anos de publicação, né, considerando até os hiatos e tudo mais. De qualquer forma, trata-se de uma grande metáfora para a situação da Argentina durante a ditadura militar. A Argentina foi um dos países que mais sofreu com a ditadura militar, inclusive o Osterheld, um dos grandes quadrinistas argentinos e um dos melhores do mundo, acabou sumindo, né, durante o período da ditadura militar. Obviamente ele foi morto, mas até hoje não acharam o corpo dele e, se eu não me engano, de uma das filhas. Então é uma história que faz uma crítica muito forte à ditadura militar, diversas referências, e depois, com a democratização da Argentina, você sente que a história ficou mais leve. Eles tentam buscar ali o sorriso de Carlos Gardel. É uma edição realmente muito foda que eu indico para vocês. Vai entrar para minha lista aí de melhores quadrinhos do ano, sem dúvida nenhuma. Bonelli apresenta Lavender da Script Editora, quadrinho italiano de Giacomo Bevilacqua. Galera, nós temos uma história de volume único, muito bem contada, que tem um clima de suspense, com terror, com um final bem inesperado. Um casal vai passar as suas férias numa ilha deserta, mas obviamente existe um mistério por trás dessa ilha. Uma publicação que acaba surpreendendo e muito no final da edição. Kent State, 4 mortos em Ohio, publicação que sem dúvida vai entrar para minha lista de melhores do ano. Material de Derf Backderf, trata-se de jornalismo em quadrinhos, onde ele vai narrar um acontecimento que aconteceu na Universidade de Kent State, lá no Ohio, onde os alunos estavam protestando contra a guerra no Vietnã e as coisas começaram a tomar rumos inesperados. Parecia uma panela de pressão próximo a estourar, até que o exército acabou atirando em estudantes que estavam fazendo protestos. Isso causou uma grande comoção lá nos Estados Unidos, um fato que não pode ser esquecido. A Mundana, de Isidro e Lafebre, os mesmos autores de Verões Felizes, quadrinho europeu que chega ao Brasil pela Faria e Silva. E que quadrinho, meus amigos! Temos uma história ambientada na Segunda Guerra Mundial e também logo depois que a guerra acaba, onde nós temos um protagonista que é um investigador de polícia e a vida dele está atrelada à religião, inclusive o seu passado que traz uma ideia pecaminosa. Eu não posso entrar em detalhes sob pena de spoilers, mas conforme ele vai trabalhar na seção ali que investiga tráfico de drogas, cafetinagem e tudo mais, ele vai se corrompendo e aí fica aquela questão, né, da moral religiosa e as ações que ele acaba cometendo, até que em determinado momento, vamos dizer assim, que ele sai da casinha e aí você tem uma história realmente magnífica, uma publicação de muita qualidade que eu indico para vocês. Incal final da editora Pipoca e Nanquim. Apesar de ser a edição que eu menos gostei da trilogia, ainda assim ela merece estar nessa lista. O Jodorowsky, ele realmente se esforçou para publicar essa parte final da trilogia de Incal, contando ali com os desenhos do Landron. É uma publicação que tem menos páginas de história se comparado ao original Incal e também ao antes do Incal, onde nós temos John Defoe, né, o protagonista, tentando salvar a humanidade de um ataque de uma inteligência artificial que quer simplesmente acabar com todo o organismo vivo dentro do universo. É uma história bem malucona, que bebe ali de fontes esotéricas, místicas, tem a pegada de ficção científica também dentro da publicação. A edição do Pipoca tá maravilhosa, vem com aquele box, extras que complementam muito bem a publicação, então fica a dica da trilogia de Incal, que é considerada uma das melhores obras de ficção científica em quadrinhos. Meus Heróis Eram Todos Viciados, de Ed Brubaker e Sean Phillips, publicação da editora Mino, saindo direto das páginas de Criminal, que é um quadrinho da mesma dupla. Saíram 2 volumes pela editora Panini e o primeiro volume já está em pré-venda pela editora Mino. É um material que vai tratar de uma garota que está numa clínica, né, para tratar de desintoxicação, só que ela, na verdade, está ali meio que forçada. Ela não entende que precisa passar por uma reabilitação e nem nada do tipo. E ela começa a influenciar as outras pessoas que estão nesse meio, buscando uma redenção, né? Largar as drogas e tudo mais.
E é uma história que realmente mostra de forma crua, né, as pessoas que passam por essa situação envolvendo drogas. E essa garota, ela realmente é uma escrotinha. Você precisa ler a publicação para entender do que eu estou falando. Realmente é um quadrinho de muita qualidade, material de volume único que eu indico para vocês. Galera, todos esses materiais que eu falei até agora, eles estão no quadro do Central Resenhas, que a gente faz a cada 15 dias junto de apoiadores do canal. Então fica a dica para vocês assistirem essas resenhas, porque você vai achar materiais de muita qualidade ali. Continuando, o Hellboy Omnibus Histórias Curtas volume 1 e volume 2 da editora Mitos, que vem fazendo um trabalho muito legal com as publicações do universo do Hellboy. Nós temos aqui compiladas minisséries especiais pelos mais diversos autores que foram escolhidos a dedo ali pelo Mike Mignola. Você vai encontrar publicações muito legais que inclusive ganharam o prêmio Eisner, então fica a dica para quem é fã aí do Garoto do Inferno. Incognegro da editora Veneta. Material, galera, que eu me surpreendi muito positivamente. Vai tratar da história de um jornalista que é negro, mas tem a pele branca, e ele consegue se misturar ali junto dos racistas e consegue escrever as suas matérias. Acontece que aconteceu um crime onde um negro foi acusado injustamente, pelo menos a princípio, e ele vai investigar se está tudo correto ou se trata mais de um caso de racismo ali no sul dos Estados Unidos. Só que nós teremos grandes surpresas no desenvolvimento dessa história, que tem realmente uma trama muito interessante e que lembra ali, de certa forma, um infiltrado na clã do Spike Lee, que é um filme muito legal que eu também indico para vocês. Grendel, Kentucky, publicação da Hyperion Comics. Material que eu achei muito interessante. Quem gosta de quadrinho de terror, eu acho que vai curtir essa publicação. Nós temos um grande pacto numa cidade que é toda montanhosa e eles conseguem produzir ali aquela erva famosa. Acontece que houve uma quebra, né, desse pacto, e aí um monstro que vive dentro de uma caverna de mineração de carvão acaba atacando diversas pessoas. Uma história realmente muito interessante. Quem gosta de mistério e bastante esquartejamentos vai curtir essa publicação. Noite na Taverna da editora Ateliê, adaptação do clássico de Álvares Azevedo, feito pelo quadrinista Marcel Bartalo, que tem uma arte bem estilizada, e a colorização dessa publicação está simplesmente sensacional. Eu indico demais vocês lerem esse quadrinho. Ele consegue pegar toda a essência da obra e colocar nas páginas dessa publicação. Fica a dica desse quadrinho para vocês. Ping Pong volume 1 da editora JBC, material de Taiyo Matsumoto. Uma publicação de esporte, mas dentro daquela narrativa do Taiyo Matsumoto, que cria um clima mais tenso, mais pesado, e em alguns momentos até um pouco mais depressivo. Uma história de muita qualidade que vai ser concluída em apenas 2 volumes, apesar de que cada volume ali é realmente bem grosso, tem muitas e muitas páginas. Material que eu indico para vocês. Rocketeer Carga Mortal da editora Heróica, a primeira publicação da editora Heróica, já trazendo uma minissérie de Mark Waid com Chris Samney, eles que ganharam já o prêmio Eisner. A dupla consegue trabalhar de forma muito orgânica nesse material do Rocketeer, e foi uma das primeiras publicações desenhadas pelo Chris Samney, que tem uma arte realmente muito funcional para os quadrinhos. Nós temos ali uma grande aventura envolvendo esse personagem clássico, e outras virão também pela editora Heróica. Fica a dica para vocês, Mark Waid normalmente é sinal de qualidade. Samuel Stern, volume 2, O Mausoléu Negro, publicação da editora Grafite, quadrinho italiano que não é Bonelli, que veio para concorrer com o Dylan Dog, o investigador de pesadelos. Nós temos uma história muito interessante que envolve um cara famoso lá na Escócia que tem o seu corpo ali nesse mausoléu, e começam assombrações com os turistas que visitaram esse local. Mortes muito estranhas começam a ocorrer e o Samuel Stern tem que investigar, inclusive praticar alguns exorcismos. É uma história de terror com suspense, mistério, que vale a pena. Se você gosta do gênero, sem dúvida esse segundo volume é para você. Você não precisa necessariamente ter lido o primeiro, são histórias independentes. Óbvio que se você ler o primeiro, você vai ter uma contextualização de quem é o personagem e tudo mais, mas nesse segundo volume você tem inclusive uma história melhor do que aquele primeiro, que também já foi resenhado aqui no canal.
Uma história da editora Veneta, material do Deep, o mesmo da Terra dos Filhos, que também saiu pela editora Veneta. Eu diria que esse material não é exatamente para todo tipo de leitor. Ele não vai te entregar uma história mastigadinha, você precisa pensar bastante, reler inclusive a publicação. Vai narrar a história de uma pessoa muito famosa que está internada e as pessoas ficam imaginando se ela é louca, se você, leitor, também não está entrando, né, na alucinação desse protagonista, porque é uma história estruturada de uma forma diferente, tem bastante flashbacks, o estilo artístico do Deep também, ele acaba mudando bastante no decorrer da obra, isso tudo de forma racional, né? Ele tem intenção de fazer isso, tentando passar ali algumas mensagens. É um material realmente bem interessante e eu indico vocês assistirem a resenha dessa publicação. Crônicas de Excalibur, volume 2, Morgana, da Mitos Editora, quadrinho europeu espetacular. Só para vocês terem uma ideia, eu resenhei o volume 1 e dei nota 10. Entrou para minha lista de melhores do ano, acho que de 2021, acho que foi. Em 2022 vai entrar também, apesar da publicação ter sido lançada ainda no ano passado, só consegui ler agora. Volume 2, nota 10 também. É uma história reimaginada, né, da lenda do Rei Arthur. E que história! O roteiro funciona bem, a arte é espetacular, tudo funciona dentro dessa publicação. Material que, obviamente, como eu mencionei, vai estar na lista de melhores do ano de 2022. Não deixe de ler essa publicação, são apenas 2 volumes da Mitos Editora. Crisálida, da editora Guará, quadrinho nacional de Vinícius Velo. Uma história realmente muito tocante, interessante, que faz uma crítica em relação ao racismo que existe no nosso país. A gente acompanha a história de um idoso, o Cássio, que na verdade está bem afastado do filho, há anos não se comunica, e ele descobre que tem uma neta negra. A vida dele obviamente vai mudar e muito, porque o filho ele vai passar por um tratamento de uma doença muito grave e ele não tem com quem deixar a criança. É uma história, como eu mencionei, emocionante, sentimental, muito tocante. Não tem como você não refletir ao final dessa publicação. Quadrinho nacional que com certeza vai entrar para a lista de melhores. Apesar de Tudo, da editora QS Comics, quadrinho escrito e desenhado por Jorge Lafebre, o mesmo de A Mundana, de Verões Felizes. Só que aqui ele está estreando como roteirista e o cara já chega com o pé na porta. A gente tem uma estrutura narrativa dessa história de romance que é espetacular. Ela vai do presente para o passado. É realmente uma história incrível, emocionante. A estrutura narrativa ela é muito interessante, o traço do Jorge Lafebre é fenomenal. É realmente um dos melhores quadrinhos que eu li nesse ano de 2022, dei nota 10, então você não tem dúvida que vai entrar para a lista de melhores. Postal volume 2, Crime Sem Castigo, publicação da J. Braga Comunicação, material Image Comics, que inclusive vai ganhar uma adaptação de TV, acho que é pela Hulu, né? E é um material, galera, muito legal porque tem várias reviravoltas. Trata-se de uma cidade onde só vivem criminosos, só que começa a ter uma afetação externa. Eles têm um conluio ali com o agente do FBI, mas como se tratam de criminosos, muita gente de fora quer buscar vingança com coisas que eles fizeram. E a prefeita da cidade, que também é uma criminosa, ela precisa colocar panos quentes, não chamar muito a atenção. E nós temos nesse volume aí a entrada de uma nova personagem que promete causar um grande rebuliço nessa cidade. Mais um volume muito legal, é uma série que vai ter 4 publicações, já foram lançados 2 e que em breve já deve entrar em pré-venda pela editora J. Braga lá no Catarse. Imperdoável, volume 5, Redenção, publicação da editora Devir, finalizando um dos melhores quadrinhos de super-heróis dos últimos tempos, que é a série escrita por Mark Waid, que inclusive ganhou o prêmio Eisner. Nós temos um final épico aí envolvendo o Plutoniano. Será que ele vai se redimir dos seus pecados? Da onde veio esse personagem? Quem conseguirá contê-lo? Visto que já foi tentado de tudo. É uma história realmente muito divertida, pesada. Ela tem muitas cenas de violência e de mortes, inclusive envolvendo mulheres e crianças. É basicamente você imaginando o Superman se tornando um grande vilão do planeta. A gente já viu isso em Injustiça, mas essa publicação veio antes e ela é realmente muito mais crua, mais pesada do que propriamente Injustiça. Quadrinho que eu indico para vocês. São apenas 5 volumes de Imperdoável. Hulk
Hulk Batismo de Fogo, publicação que traz a fase de John Byrne encadernada, publicação da editora Panini Comics, material que além da publicação mensal escrita pelo John Byrne, traz também um especial e um anual do personagem. Belamente desenhado, John Byrne mais uma vez mexendo com as estruturas dos personagens que ele coloca à mão. Nós temos nessa publicação a separação do Bruce Banner do Incrível Hulk, o casamento da Beth com o Bruce Banner, temos também a criação dos Caça-Hulks. É uma história realmente muito legal e cheia de combates, de ação. Dr. Samson, os Vingadores ali com Hércules, Namor, Magnum, o Homem de Ferro na época, o James Rhodes, todo mundo tentando parar o Incrível Hulk. Eu espero que a Panini dê continuidade, inclusive lançando a conclusão desse arco de histórias que o John Byrne abandonou, né? Teve treta com o editor e tudo mais, para que a gente tenha tudo completinho, sabendo como que aconteceu essa questão da separação, né, do Bruce Banner com o Hulk, como foi resolvida essa questão, na verdade. Então eu espero que a Panini dê continuidade a essas publicações do Golias Esmeralda. O Homem Rabiscado da editora Nemo, publicação que conta com a arte do Frederick Peters. Trata-se de um conto de fadas sombrio. Nós temos uma família composta somente por mulheres, que aparentemente é amaldiçoada, e aí surge a lenda do Homem Rabiscado, que acaba ganhando vida, inclusive matando diversas pessoas, e cabe mãe e filha descobrir o que está acontecendo, esse grande mistério que inclusive envolve uma herança familiar. Uma publicação realmente bem legal, material acima da média. As Aventuras de Sherlock Holmes, da Mitos Editora, é um quadrinho italiano do Giancarlo Berardi, o mesmo de Ken Parker, de Julia, com arte sensacional de Trevisan. O Giancarlo Berardi respeita bastante, né, a concepção do Sherlock Holmes, então ele tenta caracterizar muito bem o personagem, ser bem fiel, né, à sua postura, à sua forma de investigar. O Sherlock Holmes, que talvez seja o maior investigador da cultura pop, e a gente tem uma edição encadernada, bem caprichada, com uma arte, como eu já mencionei, sensacional do Trevisan, uma publicação que quem gosta, né, de resoluções criminais com certeza vai curtir essa publicação. Como Antes, material de Alfred, publicação da editora Devir, material que venceu o prêmio Angulame de melhor álbum. Nós temos a história de dois irmãos que acabam viajando para levar as cinzas do pai. A relação dessa família ela é muito turbulenta, esses irmãos inclusive já não se falavam há um bom tempo, e é durante essa viagem que eles vão buscar se redimir dos seus pecados, das suas desavenças. É uma história realmente muito legal, uma road trip familiar cheia de tensão e descobertas. Uma publicação realmente de altíssimo nível, material encadernado da editora Devir e que vai entrar para minha lista de melhores do ano. Cavaleiros de Heliópolis, volume 2, publicação da Mitos Editora, traz a conclusão da série escrita por Jodorowsky com a arte fenomenal do Jeremy. Nós temos compilados nesse volume 2 o capítulo 3 e o capítulo 4. Até o capítulo 3 é nota 10, galera. Inclusive no volume 1, que eu resenhei, de Cavaleiros de Heliópolis, eu dei também a nota 10. Mas o volume 4, ele dá uma decaída porque tenta fazer umas explicações que até mesmo pro padrão Jodorowsky, que eu acho que fugiu um pouquinho da casinha, apesar da continuação ela não ser algo sem sentido, talvez aquelas explicações e tal, eu achei que ficou viajado demais. Porém, é uma publicação que vale a pena você ter na sua coleção. O Jodorowsky consegue contar uma história realmente como poucos, ele tem muita criatividade e diversos plot twists dentro da publicação, que vai narrar inclusive a história de Napoleão dentro, né, dessa licença poética criada pelo Jodorowsky. Sin City, O Difícil Adeus, publicação da editora Devir, trazendo esse clássico de Frank Miller, o primeiro inclusive desse universo de Sin City. Publicação que já havia saído pela editora Globo, pela própria editora Devir, como Cidade do Pecado. Agora ela ganha o nome de Difícil Adeus. Nós temos a história do Marv, que é um ex-detento que acaba tendo uma relação ali com uma mulher, e quando ele desperta ela está morta, e como ele acabou de sair da cadeia, ele está ainda muito comovido, ele quer buscar uma vingança obsessiva. A arte do Frank Miller, meus amigos, é fodástica, fodástica. É um dos melhores quadrinhos em preto e branco que vocês podem ler, cheio de ação, os enquadramentos, a paginação, tudo
tudo funciona nessa publicação. Frank Miller dá um show, e é uma edição bem bruta, crua, muito violenta, dentro daquela cidade de Sin City que é corrupta, chuvosa, suja. Realmente tudo funciona dentro desse universo criado pelo Frank Miller, e que venham as próximas edições. A Dama Fatal, inclusive, já está em pré-venda, é um dos melhores encadernados dentro desse universo de Sin City, e eu tô no aguardo aí do Assassino Amarelo, porque é uma edição espetacular. Para finalizar, nós temos Zou no Inverno, mangá da editora Devir pelo selo Tsuru, de Jiro Taniguchi. Temos aqui uma obra semi-biográfica. Nós temos ali a representação do próprio Jiro Taniguchi iniciando a sua vida como mangaka. Ele que começou a trabalhar numa indústria têxtil, precisava vigiar a filha do patrão, ela casou e se separou, e o pai tinha medo que ela se encontrasse com um amante, até que algo acontece e ele resolve mudar para Tóquio. Isso se passa ali nos anos 60, e já vai trabalhar como um assistente de mangaka. E aí ele vai contar um pouquinho da sua própria história, mas obviamente romantizando ela, para mostrar um pouquinho de como foi esse seu início e todos os obstáculos que ele teve que superar para se tornar realmente um mangaka. Uma história ótima, muito bem desenhada e com um estilo narrativo, né, bem peculiar do Jiro Taniguchi, que traz uma pegada mais lenta, mais reflexiva dentro das suas obras. Bom, então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like. Se eventualmente vocês forem fazer as suas comprinhas, façam aqui pelos links do canal Central HQs. Se vocês quiserem também mais detalhes dessas obras, eu recomendo vocês assistirem às resenhas específicas de cada uma delas, beleza? Um abraço para todos vocês e fui!